Fala, galera, então voltamos agora para o segundo bloco e vamos continuar nessa pegada para entender um pouco melhor o que é essa paradinha de contexto. O que define o contexto? A intencionalidade discursiva, a intenção do autor, a perspectiva enunciativa. No final das contas, intencionalidade discursiva, intenção do autor, perspectiva enunciativa, é tudo a mesma coisa. Então, aquilo que eu quero dizer, no final das contas, define o contexto. Então, acompanha aqui comigo, ó. Não existe análise sem contexto. Observem que nós colocamos aqui o verbo virar em 4 sentenças diferentes, mas não necessariamente ele terá a mesma classificação. Tudo dependerá da forma que nós construímos a frase. Então acompanha aqui comigo, ó. Primeira, o tempo virou no sul. Imagina eu chegando para você do nada e dizendo o tempo virou. Pelo contexto, é o suficiente para eu pelo menos entender que se está frio, passou a ficar calor, se está calor, passou a ficar frio. Então eu consigo perceber que esse verbo aqui tem sentido completo. Logo, ele é um verbo intransitivo. Ora, mas apareceu um algo a mais ali, Sidney. Não importa. Esse algo a mais eu vou olhar. E você vai perceber que no sul não funciona como objeto, não funciona como característica, funciona, na verdade, como uma localidade. Então aqui eu tenho um adjunto adverbial de lugar. Mas, por um acaso, essa estrutura foi exigida pelo verbo? Não, bastaria simplesmente dizer o tempo virou. Agora olha a outra construção. O aluno virou a mesa. Nesse momento, na tua cabeça passa a imagem de um aluno pegando uma mesa e virando. Seja para o lado, seja para baixo, seja para cima, sei lá, ele está virando. Então, nesse contexto, quem vira alguma coisa. Então, eu tenho um verbo que é transitivo direto e a mesa é um objeto direto. Agora, a próxima frase. O aluno vira o rosto ao professor. Eu vou fazer uma pequena encenação para que você possa entender isso aqui agora, tá? Você será o aluno e eu serei o professor. Não, eu serei o aluno e você será o professor. Será assim, ó. Então, nesse contexto, quem vira alguma coisa a alguém. Então, eu tenho um verbo que é transitivo direto e indireto. O rosto é o objeto direto e ao professor é o objeto indireto. E agora aqui, ó, o aluno virou fera. Nesse momento, eu tenho um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. Por que predicativo do sujeito? Porque está qualificando, caracterizando o aluno que é sujeito. Detalhe. O predicativo do sujeito, a priori, existe a partir do adjetivo, mas nem sempre é o adjetivo. Pode ser uma outra classe gramatical, pode ser um substantivo, pode ser até mesmo um advérbio. Vai depender do contexto. Indicou uma característica? Indicou. Então, se indicou uma característica, eu tenho um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. Agora, olha a próxima. Verbo escrever. O verbo escrever, ele é um verbo deveras peculiar, porque se eu chego para o aluno e digo eu escrevo, vai depender muito do contexto para a análise que você vai fazer. Se eu chegar e colocar eu escrevo muito, eu quis mostrar a intensidade do meu ato. Então eu tenho um verbo intransitivo e o muito, um adjunto adverbial de intensidade. Se eu coloco eu escrevo uma carta, eu quis mostrar de fato o que eu escrevi. Então eu tenho um verbo transitivo direto e uma carta é objeto direto. Agora, se eu coloco eu escrevo para minha namorada, eu só quero mostrar para quem eu escrevo. Detalhe, não necessariamente é uma coisa que eu estou escrevendo para entregar para alguém. Eu posso trabalhar para ela, posso ser um jornalista e estou ali na redação do jornal em que ela é minha chefe, eu escrevo para ela. Então aqui eu tenho um verbo transitivo indireto e
para minha namorada é um objeto indireto. Agora, o mais natural para a gente é achar que ele tem uma essência bitransitiva. Como aqui, ó, eu escrevo uma carta para minha namorada. Então, nesse contexto, quem escreve, escreve alguma coisa para alguém. Mas agora sim. Então, tem um verbo transitivo direto e indireto. Uma carta é um objeto direto. E para minha namorada é um objeto indireto. Mas vamos lá. Essa próxima aqui é sensacional. O verbo comer. Vamos lá. Primeira, João comeu uma torta. Nesse momento, qual é a minha intenção? É mostrar o que o João comeu. Então, por isso que nesse contexto, quem come alguma coisa. Então, eu tenho um verbo transitivo direto e uma torta é o quê? É um objeto direto. Mas e quando eu coloco o João comeu muito? Eu não quis mostrar o que João comeu. Eu quis mostrar a intensidade do ato do João. Então, aqui eu tenho um verbo que é intransitivo e o muito. Repare, olha o complemento. O muito não é um objeto, é uma circunstância de intensidade. Então, adjunto adverbial de intensidade. E João comeu na cozinha. Eu não quis mostrar o que ele comeu, eu não quis mostrar o quanto ele comeu, eu quis mostrar onde ele comeu. Então, eu tenho um verbo intransitivo e o na cozinha, um adjunto adverbial de lugar. Agora, olha a próxima sentença como confunde o camarada. Eu acho um verbo, pergunto a ele quem é o sujeito e aparecem dois complementos. É muito natural das duas uma. Ou o candidato vai pensar que ali tem um verbo transitivo direto e indireto, ou ele vai confundir a classificação do verbo porque não vai entender como vai desenrolar aqueles complementos ali. Porque vamos lá, o fato de aparecerem dois complementos faz o aluno pensar que é verbo transitivo direto e indireto. Mas se ele olhar com um pouquinho mais de calma, ele vai perceber que de fato uma torta é um objeto direto, porém o na cozinha é uma circunstância de localidade, é uma adjunta adverbial de lugar. Aí agora vem outro probleminha. Então, como é que eu vou classificar o verbo? É transitivo ou é intransitivo? Pois quando eu disse João comeu uma torta, eu classifiquei como verbo transitivo direto. Mas quando eu disse João comeu na cozinha, eu classifiquei como adjunta adverbial de lugar. E aí, Sidney, o que eu faço agora? Vamos lá. Para nossa sorte, quem nos explicou isso muito bem foi a nossa tia Teteia, lá no ensino fundamental. Nós aprendemos assim, ó. SVC, sujeito, verbo e complemento. A nossa tia Teteia nos ensinou assim, ó, SVO e seus complementos. Por que a tia lá da escola fez assim? Porque para a gramática tradicional, o verdadeiro complemento do verbo é quem? É o objeto. Então, quando eu falo de complemento verbal, eu obrigatoriamente estou falando de objeto, seja ele direto ou indireto. E quem são esses complementos aqui? São os adjuntos adverbiais. Isso significa que se numa frase eu tenho objeto e adjunto adverbial, como é que eu classifico o verbo? Como transitivo. Porque o verdadeiro complemento do verbo é o objeto. Se ele está ali inserido na sentença, é porque a intenção foi mostrar essa transitividade entre o verbo e o objeto. Agora, por que raios, então, alguém coloca o adjunto adverbial depois? Tem uma intencionalidade discursiva. Quer ver? Vamos lá. É muito comum o aluno me perguntar, mas professor, e aí, como é que eu tenho certeza então que é o objeto? De onde que os gramáticos tiraram isso? Todo verbo precisa de contexto. Essa análise é essencial. Mas todo verbo possui uma essência. Todo verbo possui uma essência. Então, por exemplo, se eu retirasse aqui os complementos, se ficasse só o sujeito e o verbo, pensa comigo. Ó, João comeu. Eu tenho certeza que ninguém me perguntaria quanto, ninguém me perguntaria onde, a primeira pergunta seria o quê?
Então é por isso que se numa frase eu tenho o objeto e eu tenho o adjunto adverbial, o verbo é transitivo. Porque olha a essência dele, a essência é transitiva. Então aqui eu tenho um verbo transitivo direto e uma torta é objeto direto e o na cozinha é um adjunto adverbial de lugar. Mas Sidney, se já tem um objeto, para que raios eu vou colocar um adjunto adverbial de lugar? Qual é a intenção? Vamos lá. Imagina que a gente está numa sala. E a sala está suja de migalhas de torta. Aí você chega e fala assim para mim: ah, Sidney, eu tenho certeza que foi o João que sujou. O João é muito lambão. Aí eu vou dizer assim para você: olha, o João comeu uma torta na cozinha. Olha como é que a gente consegue fazer uma questão de interpretação apenas com isso. Para mostrar que, na verdade, a gente não interpreta o texto como um todo. A gente interpreta pedaço a pedaço. Se eu chamo de análise gramatical, é interpretação. Se eu chamo de análise sintática, é interpretação. Chamei de análise, é interpretação. Então, imagina o seguinte. Está aqui, sujo de torta. Aí você diz que foi o João. Eu digo, ó, o João comeu uma torta na cozinha. É ou não é o suficiente para eu inferir, para eu deduzir, para eu concluir, para eu interpretar que pode ter sido qualquer pessoa que sujou a sala, menos o João. O João pode ter sujado a cozinha, porque ele comeu na cozinha, mas a sala não. A sala foi outra pessoa. Então vejam o porquê dessas construções. Nada que é escrito à toa. Sempre existe uma intenção por trás. Tranquilo? Então, isso é o contexto. Aí, agora, para reforçar, nós vamos fazer um pouquinho de exercícios de fixação. Deixa eu só apagar aqui para não ficar poluído visualmente. Ó. Classifique os termos integrantes usando os seguintes códigos. Letra A, objeto direto. Letra B, objeto direto preposicionado. Letra C, objeto indireto. Então, esse primeiro exercício só trabalha o quê? Complemento verbal. Só objeto. Nós vamos trabalhar apenas com os verbos transitivos. Não vai haver aqui nem o verbo intransitivo, nem o verbo de ligação. Então, vamos lá. Primeira frase. Adoramos nossas sogras. Eu sei que você em casa aí agora fala, deu aquela risadinha assim, pelo amor de Deus, a sogra é sempre a nossa segunda mãe. Valorize a sua sogra. Então vamos lá. Adoramos nossas sogras. Nesse contexto, quem adora, adora alguém. Então eu tenho um verbo transitivo direto que pede o quê? Um objeto direto. Logo, aqui é letra A. 2. Eduardo Paes cumpriu com a palavra. Aí muito aluno aqui derrapa agora, porque vai ver o com a palavra, então vai pensar, opa, é um objeto indireto. Mas tem que pensar na essência do verbo. Quem cumpre, cumpre alguma coisa. Ó, cumpriu o combinado, cumpriu o prometido. Então eu tenho um verbo transitivo direto, que vai sempre pedir o quê? Um objeto direto. Ah, mas tem preposição. Então, objeto direto, preposicionado. É assim que funciona. Agora, qual é a intenção ali? Enfatizar o poder desta palavra. Para quem não conhece, Eduardo Paes é um político. E político não tem tanta palavra assim. Então, a intenção é enfatizar o poder dessa palavra. Depois, convidaram-me. Então aqui, ó, objeto direto preposicionado, letra B. Depois, convidaram-me para uma grande festa. Nesse contexto, quem convida, convida alguém para alguma coisa. Então, me convidaram. Então, aqui funciona como objeto direto. Logo, letra A. 4. As mulheres desconfiam dos homens. O que eu acho um absurdo. Mulheres, pelo amor de Deus, não façam isso. Ó, eu uso óculos. Então, não enxergo nada sem um óculos. Aí eu vou à praia com a minha esposa, ela fala assim, você tá olhando para aquela mulher? Meu Deus, eu não tô enxergando nem o mar. Aí, de sacanagem também, eu falo, não, peraí.
Eu boto o óculos e falo, mas quem é? Quem é que tu tá falando? Que eu quero ver também, né? Porque eu não tô nem vendo. Então, gente, faz isso não. Não desconfie. Nós, homens, somos bobos nas mãos das mulheres. Se tem um homem bobo nesse mundo, esse bobo... se tem uma pessoa boa... Se tem um ser, né? Um ser bobo neste mundo, é o homem. Até me enrolei aqui para falar. Porque, nossa, eu fico assim... triste, sabe? Como vocês podem pensar isso dos homens? Os homens, nossa, amigos, vocês que estão em casa, vocês sabem o que eu estou falando. Nós sempre somos os oprimidos em nossas casas. Então vamos lá, ó. 4. As mulheres desconfiam dos homens. Nesse contexto, quem desconfia, desconfia de alguma coisa. Então tem um verbo transitivo indireto e dos homens é um objeto indireto. Então aqui, gabarito, letra C. Próxima questão. Sabe-se que Brutus traiu a Nero. Nesse contexto, é o verbo trair. E quem trai, trai alguém. Então eu tenho um verbo transitivo direto que pede um objeto direto. Ah, mas tem preposição. Então objeto direto preposicionado. Para enfatizar a traição. Até tu, Brutus, filho meu, ou seja, um filho traindo o pai. E na próxima, então aqui, ó, objeto direto preposicionado, letra B. Frase 6. Obedeço aos meus superiores. Gente, o verbo obedecer, assim como desobedecer, funcionam a priori como verbos transitivos indiretos regidos pela preposição a. Então, quem obedece, obedece a alguém. Quem desobedece, desobedece a alguém. Então, um verbo transitivo indireto e aos meus superiores é um objeto indireto. Logo aqui, letra C. Vamos para a próxima sentença. Olha, galera, chegamos a um verbo extremamente perigoso. Qualquer coincidência é mera semelhança, tá? Ó, o verbo mais perigoso que a gente tem aqui, ó, é o verbo temer. Olha como é que esse verbo é perigoso. Eu coloco assim, ó. Não temas a morte. Não temas da morte. E não temas. Olha por que o verbo é tão perigosinho. O verbo temer, no sentido de causar temor, temeridade, ele pode ter 3 classificações. Ele pode ser um verbo transitivo direto, um verbo transitivo indireto e um verbo intransitivo. Isso tudo no mesmo sentido. Então, ó, não temas a morte aqui vai ser objeto direto. Não temas da morte aqui vai ser objeto indireto. Eu sei que na hora que você for fazer o exercício, você provavelmente pensou em classificar como um objeto direto preposicionado. Sim, parece. Mas é por isso que a gente tem que ter dicionário de regência. A gente não pode classificar do jeito que a gente tem vontade. Então, tem que ter um dicionário de regência para poder observar isso. Para nossa sorte, eu coloco os principais verbos na nossa aula de regência. Os principais verbos que caem em provas de concursos públicos. Mas se você quer dominar cada vez mais e mais verbos, quer ter um lastro verbal grande, é bom ter um dicionário de verbos, tá? Então vamos lá, voltando aqui. Dessa forma, então, vamos classificar o verbo temer aqui como um verbo transitivo indireto e o da morte como objeto indireto. Com isso aqui vai ser letra C. Vamos para a próxima. Não concordaram com o projeto. Nesse contexto, quem não concorda com alguma coisa. Então, tem um verbo transitivo indireto e com o projeto, objeto indireto. Logo, gabarito, letra C.
Questão 9. Fazer samba lá na vila é um brinquedo. Nesse contexto, quem faz alguma coisa. Então, tem um verbo transitivo direto. E samba é um objeto direto. Então, aqui, gabarito, letra A. Frase 10. O policial sacou do revólver. Nesse contexto, quem saca alguma coisa. É um verbo transitivo direto. Pede um objeto direto. Tem preposição, objeto direto preposicionado. Agora, eu vou marcar aqui, então, letra B. 10. Amarás a Deus sobre todas as coisas. Quem ama, ama alguém. É um verbo transitivo direto. A Deus vai ser um objeto direto. Ah, mas tem preposição, objeto direto preposicionado. Então, aqui, gabarito, letra B. Agora, olha só que interessante. Eu já vi isso em algumas provas. E o cara faz assim, ó. João comeu do bolo. Aí ele retira a preposição. Aí ele pergunta se a retirada da preposição atribui prejuízo gramatical. Não, não atribui. Porque o verbo é transitivo direto. Eu posso dizer João comeu o bolo. Mas a retirada dessa preposição traz uma alteração de sentido. Pois quando eu digo João comeu o bolo todo. Quando eu digo João comeu do bolo, a gente sabe muito bem que João comeu um pedaço do bolo, uma fatia do bolo. Agora aqui, essa frase já caiu em prova. Amarás a Deus sobre todas as coisas. A retirada dessa preposição, primeiro, não atribui prejuízo gramatical, porque quem ama, ama alguém. Então, eu poderia simplesmente dizer, amarás Deus sobre todas as coisas. E nesse momento, eu também não tenho alteração de sentido, porque eu vou continuar entendendo a frase do mesmo jeito. Então, nem sempre um objeto direto preposicionado vem com uma preposição que altera todo o sentido. Você tem que avaliar com calma. Tirei a preposição, mudou de fato? Mudou. Ah, então, aqui teve uma mudança semântica para você saber o que está cobrando a questão, para você acertar. Então, não dá mole não, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui mais um pouquinho de exercícios de fixação, até porque, infelizmente, tem o infelizmente e tem o felizmente. Aí vai depender de onde você mora, de como é que funcionam os cursos presenciais na sua cidade. Tem local que valoriza a carga horária. Então, você vai ter ali, num curso presencial, 10, 12, 15... 20 aulas de língua portuguesa, às vezes até 30 aulas, muita coisa, né? Então, o professor ele consegue, de fato, te apresentar várias concepções gramaticais. E, obviamente, ele, de forma esperta, vai fazer você massificar esses conceitos como? Com exercícios de fixação. Então, quanto mais tempo o professor tem, mais exercícios de fixação ele vai fazer com você. Porque assim você vai, massificando aquele conceito. Agora, nem sempre acontece isso. Eu sei porque eu dou aula presencial em alguns locais e sei muito bem que às vezes você tem 4 aulas de língua portuguesa de 3 horas, 3 aulas de língua portuguesa. Nossa, o que o professor consegue fazer? Ele se vira nos 30, escolhe os principais tópicos do edital, tenta fazer questões de prova ali, fica tudo muito corrido. E aí o que acontece? Você não consegue acompanhar. Mas aí, o que você tem que fazer? É só aquilo que você tem, às vezes. É nesse momento que você corre para o online. Para quê? Para ver o maior número de assuntos possíveis e exercitar. A gente tenta aqui minimizar essa distância, né, que existe do online. Afinal de contas, eu não estou te vendo, só você que me vê. Mas, graças a Deus, a gente recebe muitas mensagens, porque os alunos também pedem material, tiram dúvidas, e por aí vai. Não sei por que eu estou falando isso agora, desculpa, vamos voltar aqui. Vem comigo, Deixa eu apagar esse camarada aqui horroroso. Vamos lá, Tendo em vista a transitividade verbal e seus respectivos complementos, analise os termos em evidência de acordo com o código OD ou OI, ou seja, objeto direto, objeto indireto. É só para a gente reforçar. Olha aqui, letra A. Entregamos o livro ao professor. Nesse contexto, quem entrega alguma coisa a alguém. Então, eu tenho aqui
um verbo transitivo direto e indireto. O livro funciona como objeto direto e ao professor como objeto indireto. Depois, necessitamos de sua ajuda. Nesse contexto, quem necessita de alguma coisa. Então, tem um verbo transitivo indireto e de sua ajuda vai funcionar como objeto indireto. C. Não concordamos com suas ideias. Nesse contexto, quem não concorda com alguma coisa, então tem um verbo transitivo indireto e com suas ideias é um objeto indireto. Depois, gostamos muito do passeio. Nesse contexto, quem gosta de alguma coisa. Então, aqui, eu tenho um verbo transitivo indireto que pede a preposição de. Então, do passeio vai ser um objeto indireto. E esse muito vai ser uma adjunto adverbial de intensidade. Depois, aprecio a brisa da manhã. Nesse contexto, quem aprecia alguma coisa. Então, verbo transitivo direto e a brisa da manhã. Tudo isso é um objeto direto. Acompanhe agora mais aí. Assinale sintaticamente os termos em destaque, atribuindo-lhes a devida classificação. Vamos lá. Ontem pedi-lhe um favor. O verbo que aparece aqui é o verbo pedir. E nesse contexto, quem pede alguma coisa a alguém. Portanto, eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. O que pedi? Um favor. É meu objeto direto. A quem? A alguém. Que foi representado aqui pelo pronome oblíquo lhe. Que você vai dominar muito bem. Porque esse cara aqui, quando atrelado ao verbo, sempre funciona como um objeto indireto. Por quê? Porque o termo lhe corresponde à estrutura a ele ou a ela. Então, automaticamente já vem, sim, como um objeto indireto regido pela preposição a. Mas pode ser pela preposição para, pode ser pela preposição em. A gente reforça isso no futuro. Agora aqui, entregamos as encomendas aos clientes. Nesse contexto, quem entrega alguma coisa a alguém. Então, eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. O que nós entregamos? Nós entregamos as encomendas. É meu complemento sem preposição, portanto, o objeto direto. E a quem nós entregamos? Aos clientes. Então, vai ser o nosso objeto indireto regido pela preposição a. Então, matamos aqui agora. Letra C. Não cumprimentamos, pois saímos mais cedo. Nesse momento, mais uma vez, apareceu um pronome oblíquo átono. Só que agora foi o pronome o. E o pronome o sempre funciona como objeto direto. E para atestar isso, é só olhar para o verbo. Quem cumprimenta alguém. Então, tem um verbo transitivo direto. E o pronome aqui, o, funciona sintaticamente como objeto direto. Agora, a próxima. Devemos respeitar os mais velhos. Nesse contexto, quem respeita alguém. Quem respeita alguma coisa. É um verbo transitivo direto. E os mais velhos é um objeto direto. Agora, eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. O verbo respeitar é perigoso. Alguns verbos são perigosos porque a gente mistura com o comportamento de outros verbos. Aqui, por exemplo, é muito comum falante no dia a dia misturar com a pegada do verbo obedecer. Então, o verbo obedecer, ele pede a preposição a. Eu digo que eu obedeço aos meus superiores, pois quem obedece a alguém. Aí o cara vem aqui, e diz assim: devemos respeitar aos mais velhos. Pensando que quem respeita a alguém. E não é. O verbo obedecer, sim. Quem obedece a alguém.
O verbo obedecer, assim como desobedecer, são verbos transitivos indiretos que exigem a preposição a. Quem obedece, obedece a alguém. Quem desobedece, desobedece a alguém. Porém, o verbo respeitar, ele é um verbo transitivo direto. Quem respeita, respeita alguém. Ah, mas professor, eu não poderia então colocar devemos respeitar aos mais velhos e funcionar ali como um objeto direto preposicionado? Não, pois nem todo verbo permite este comportamento transitivo direto preposicionado. Nem todo verbo permite, e o verbo respeitar é um deles. Então o verbo respeitar só vai funcionar aqui como verbo transitivo direto, pedindo um objeto direto. Nada de colocar a preposição a ali, porque ela não existe em hipótese alguma, tranquilo? Então vamos lá. Vamos brincar agora com a questão mais trabalhada. Tá aqui, ó. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. A gente ainda não viu o comando da questão, mas já sabemos sobre quais termos ela se debruçará. Eu sei que é sobre o verbo apagou, o verbo acabou, sumiu e esfriou. Para eu saber direitinho, eu tenho que ver o enunciado. Então tá aqui. Em relação aos verbos destacados, pode-se afirmar que... Não tem muita coisa, a gente vai ter que olhar alternativa por alternativa, mas já na primeira alternativa eu tenho mais ou menos uma noção do que vai ser pedido. Os verbos são todos transitivos diretos e estão no pretérito imperfeito. Opa, o cara quer saber a transitividade e o cara quer saber o tempo verbal. Então, gente, primeiro vamos pensar na transitividade. A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. Eu tenho o sujeito, o verbo. Apareceu alguma coisa depois? Nem apareceu. Então eu já estou ligado que é o verbo intransitivo. Até porque na hora em que eu digo a luz apagou, a festa acabou, o povo sumiu, a noite esfriou, é o suficiente para você entender a ação manifestada pelo verbo. É o suficiente para você entender o sentido. Então eu tenho aqui só verbos intransitivos. E pensando na questão do tempo, a festa acabou. Isso é passado, presente ou futuro. Isso é um passado. E é ou não é um passado completamente realizado? É. Então, pronto. Eu matei que eu tenho o pretérito perfeito do indicativo e que são todos verbos intransitivos. Com isso, o gabarito aqui, dentre as opções, vai ser a letra D de dromedário. Vamos para a próxima agora, ó. Opa, em cima de um textinho. Vamos ler. Os textos são sempre muito interessantes. Nas horas de serviço, conseguia distrair-me. Os livros enormes de lombos de couro e folhas rotas, os ofícios, a campainha do telefone e o tic-tac das máquinas de escrever me arrastam para longe da terra. O que lá fora é bom, útil, verdadeiro ou belo, não tem aqui nenhuma significação. Tudo é diferente. Respiramos um ar onde voam partículas de papel e de tinta e trabalhamos quase às escuras. A voz do diretor é doce, ranzinza e regulamentar. Se um funcionário comete uma falta, o diretor mostra o parágrafo e o artigo adequados no caso. Sucede que o funcionário se defende apoiando outro artigo. Aí o diretor perturba-se e descontenta-se. Compreende que o serviço não vai bem, mas encolhe-se diante do regulamento e admira e receia o empregado que soube encapar-se nele. Movemo-nos como peças de um relógio cansado. As nossas rodas velhas, de dentes gastos, entrosam-se mal a outras rodas velhas, de dentes gastos. O que tem valor cá dentro são as coisas vagarosas, sonolentas. Se o maquinismo parasse,
não daríamos por isto, continuaríamos com o bico na pena sobre a folha machucada e rota. O cigarro apagado entre os dedos amarelos. Deixaríamos de pestanejar, mas ignoraríamos a extinção dos movimentos escassos. Os rumores externos chegam-nos amortecidos. Que barulho, que revolução será capaz de perturbar esta serenidade? Aí olha o comando da questão. A oração que o funcionário se defende apontando outro artigo, exerce no período a função de complemento da forma verbal sucede. Nossa, se falou de complemento verbal, está falando de quê? De objeto. Aí olha a malícia da coisa. Nós sempre aprendemos que existe o tal do sistema SVC. Sujeito, verbo e complemento. Aí você olha para cá, tem um verbo. E o que aparece depois? O aluno pensa, opa, complemento. Mas essa história de utilizar o sistema SVC assim e dizer que é uma ordem direta, é porque é uma ordem facilitadora. Na verdade, foi a ordem que nós aprendemos desde quando éramos crianças. Porque qualquer falante comum da língua portuguesa constrói a linguagem assim. Porque primeiro, é um passo a passo. Você primeiro aprende a engatinhar, depois você aprende a andar, depois você aprende a correr. Na linguagem é a mesma coisa. Primeiro eu aprendo a ordem direta e depois a ordem indireta. Quando você era criança, não sabia nem flexionar o verbo direito ainda, você dizia assim, ó, eu sabo isso. Colocava primeiro o sujeito, depois o verbo, depois o complemento. Então a estrutura facilitadora. Mas na hora em que o cara quer te derrubar na prova, ele às vezes inverte. Então tem que tomar cuidado com isso. Vamos lá, ó. O verbo suceder ele pode ser um verbo transitivo indireto regido pela preposição a, ou ele pode ser um verbo intransitivo. Quando ele vai ser um verbo transitivo indireto regido pela preposição a? Quando de fato houver uma sucessão, ou seja, uma troca. E quando é que ele vai ser um verbo intransitivo? Quando estiver no sentido de ocorrer. Então coloca assim, ó. O filho sucedeu ao pai na empresa. Nesse momento aqui, ó, eu tenho o verbo e eu tenho o sujeito. Pelo contexto. Então não está indicando uma troca. Eu sei ou não sei que o filho vai ficar no lugar do pai naquela empresa. Agora, por quê? O contexto ainda não me permite saber. Pode ser porque o pai quer se aposentar, pode ser porque o pai morreu, pode ser porque, sei lá, o filho passou a perna no pai, um monte de coisa. Então aqui o verbo vai ser transitivo indireto, ao pai vai ser um objeto indireto e o na empresa vai ser um adjunto adverbial de lugar. E, obviamente, com uma intencionalidade grande aqui para mostrar em que tipo de situação o filho está entrando no lugar do pai. Agora, quando você volta para a sentença, primeiro que você já não percebe essa estrutura da troca, aliás, essa ideia da troca e essa estrutura da preposição a. E aí você vai perceber aqui, ó, sucede que o funcionário se defende apontando outro artigo, ou seja, ocorre que o funcionário se defende apontando outro artigo. Então o verbo aqui está no sentido de ocorrer. Logo, ele é um verbo intransitivo. Ué, mas então como é que eu vou classificar isso daqui? Se o verbo é intransitivo, e é um verbo que aqui notoriamente a gente já vê que tem sentido completo,
O que ele não pede? Objeto. Não tem objeto. Então o que vai ter então na estrutura? Sujeito e verbo. Sucede isso, isso sucede. Então aqui, ó, esta oração inteira, depois a gente vai aprender com mais calma, claro. Você vai ter um que vai encabeçar esta oração. E eu já sei que esse que é uma conjunção integrante. E toda esta oração aqui, sintaticamente, vai funcionar como um sujeito. Se eu fosse classificá-la, eu diria que é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Por que subjetiva? Vou sempre enfatizar isso, porque vem da palavra latina subjectus, que significa sujeito. Tanto que quando você estuda direito, você estuda o direito subjetivo, que é o direito do indivíduo, ou seja, o direito do sujeito. Então aqui eu matei que essa questão está errada, porque a questão diz que é complemento verbal. E para ser complemento verbal, obrigatoriamente tem que ser um objeto. Foi? Então vamos lá, ó. Agora olha aqui. Então, essa questão aqui, ó, questão 4, questão errada. Essa daqui é para julgar em certo e errado, ó. Errada. Porque não é complemento verbal, é sujeito. Questão 5, para a gente fechar aqui o caixão de questõezinhas de fixação dessa parte, ó. No trecho, os rumores externos chegam nos amortecidos. A palavra amortecidos qualifica o complemento indireto nos. Então vamos lá. Os rumores externos chegam nos amortecidos. Quem é que está amortecido? Os rumores externos. Então não é um nos. Então o direcionamento aqui também foi equivocado. É só observar, tem questões assim, ó, simples desse jeito. Então, mais uma vez, uma questão errada. Então vamos lá, ó. Para ficar bonito, olha uma mensagem legal, bacana, ó. Não espere o incentivo dos outros. O primeiro a acreditar no seu sonho tem que ser você. Galera, isso aí serve para qualquer pessoa, tá? Aqui não é igreja nem nada não, mas concurso público é difícil demais, não é para qualquer pessoa não. Às vezes a gente até não entende a nossa situação, sabe? Porque tem gente que às vezes tem um pouco mais de dificuldade, porque teve um ensino médio e um ensino fundamental com diversas lacunas. Às vezes a pessoa tem diversas atribulações na vida, é casado, tem filho, às vezes o marido ou a esposa ficam doentes, o filho também. É muito difícil, sabe? Ser concurseiro não é tão simples não. Por isso que é preciso direcionamento. É preciso direcionamento. Se você tem um filho, por exemplo, que ainda está naquela idade ali de vestibular, por que não de repente falar assim: ô meu querido, ô minha querida, por que ao invés de fazer o Enem agora, você já não faz um concurso público? Porque aí com aquele dinheirinho que ele vai ter, ele pode fazer um vestibular depois, ou então nem fazer, vai fazer uma faculdade particular, porque vai ter dinheiro, vai pagar o que ele quiser. Pode fazer o curso que ele quiser. Eu tenho, por exemplo, uma aluna que com 16 anos passou no TRE aqui do Rio de Janeiro. Caramba, teve um direcionamento. Agora, e quando a gente não tem esse direcionamento? E quando a gente se dá conta, só aos 30 anos, aos 40 anos, caramba, eu tenho que fazer um concurso público. Mas aí, ó, um tempão sem estudar, um monte de coisa para fazer na vida, aí você fica desacreditado. Mas adivinha, por mais potencial que você tenha, e por mais que as outras pessoas acreditem em você, não adianta a tua esposa, teu marido, tua mãe, teu pai, teu filho. Tem que ser você. Enquanto não partir de você, nada vai funcionar. Tudo na vida é assim. Eu faço uma analogia simples com os meus alunos no curso presencial, para eles entenderem isso. Futebol. Quem conhece um pouquinho de futebol sabe. O jogador,
ele pode ser extremamente habilidoso e estar muito bem fisicamente, extremamente preparado. Mas se ele não tem, confiança, acabou para ele. Às vezes, aquele melhor jogador do time, no primeiro momento do jogo, tem um pênalti, ele bate e perde. Às vezes, o jogo acaba para ele, mas ele é o melhor de todos. Mas ele não consegue jogar, porque o psicológico está abalado. Ele não acredita mais nele. E às vezes aquele cara que nem é tão bom de bola, nem está tão bem fisicamente, mas o cara vence o jogo, o cara é determinante. Por quê? Porque ele confia nele. Então, se você confiar em você, você pode fazer o que você quiser. Eu tive um professor na faculdade, um professor de literatura sensacional chamado Ronald de Mello, especialista em Machado de Assis, Guimarães Rosa, Altran Dourado, Clarice Lispector. O cara era um gênio. E ele dizia que o mais idiota dos seres humanos é capaz de dar nó em pingo d'água. E isso é uma verdade absoluta. Qualquer um tem muito potencial. Qualquer um. Então, se você acreditar e colocar ali vontade, você vai conseguir. Agora, depois dessa crença, eu acredito, eu confio, tem que ter o hábito, tem que ter o estudo, tem que cair para dentro. E aí tem a primeira etapa da luta, que é a primeira prova que você vai fazer. Nem sempre você vai passar nessa primeira prova. Aí, às vezes a galera se desespera, para de estudar, para de acreditar. Mas quem foi que disse que essa prova você é obrigado a passar logo de primeira? Às vezes você está estudando há pouco tempo, 4 meses, 6 meses. Fala sério. Deus valoriza quem batalha. Tem gente que está estudando há 3 anos, 4 anos. Você acha mesmo que merece mais do que o outro que está estudando há 4 anos? Não pode. Então você tem que continuar a batalha. A cada prova você vai ficar mais forte. A cada prova você vai ficar mais competitivo. Pense isso. Tranquilo? Então, meus queridos, avalie aí a aula, por favor, porque é sempre muito importante para a gente. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato comigo pelo Instagram, @professor Sidney Martins, tudo junto. Ou pelo próprio WhatsApp, até para solicitar material de apoio, alguma coisa assim do tipo, que eu mando mesmo, que é 21, Rio de Janeiro, 9647 39 463. Então, meus queridos, minhas queridas, foi um prazer estar na presença de vocês. Espero ter contribuído significativamente para a aquisição do teu conhecimento. Idem em paz e que o Senhor sempre os acompanhe. Beijo. Clique lá